Oi, gente, tudo bem? Então vamos para nossa segunda lei, né? A nossa lei sobre a nossa. Tô perdida na cabeça. Gente do céu, a gestação tá me deixando doidinha. A nossa segunda lei, que é a hierarquia, né? Ou da ordem, como vocês queiram chamar, né? Por que Bert Hellinger acha que é importantíssima? Porque como funciona? A lei de hierarquia é os mais, não vou dizer os mais velhos, porque vai ter casos que não vai ser os mais velhos, mas é como se fosse uma hierarquia. Então, quem vem antes tem precedência para quem vem depois. Como assim, Ju? Os nossos avós têm precedência aos nossos pais, que têm precedência a nós, que nós temos precedência aos nossos filhos, que temos precedência aos nossos netos e assim por diante, né? Os nossos filhos, os nossos netos e assim por diante. Como que funciona? Aí eu entro num adendo, por que eu falo que não é os mais velhos? Porque quando você casa de novo, você casou, né? Então, seu marido tem precedência, né? Você teve um filho com ele tem precedência antes do seu filho, óbvio. Vocês se separaram e casaram de novo, casou de novo, você casou com outra pessoa. O seu filho tem precedência do seu atual marido ou esposa, né? Por quê? Porque o seu filho veio antes. Porém, o seu futuro, né, o atual marido ou esposa, não tem precedência ao ex-marido ou ex-esposa, tá? Então, você casou, vocês, né, pais, têm precedência ao seu filho. Você se separou e casou de novo, o seu filho tem precedência no seu do seu marido atual, né, ou esposa, porém o seu ex-cônjuge não tem precedência do seu atual cônjuge. E por que é tão importante isso? Porque as pessoas, a gente tem que respeitar essa lei da hierarquia de quem vem antes para quem vem depois, porque senão a gente pode causar dois tipos de emaranhados, tá? Primeiro de todos é a parentificação. Quando a gente começa a ter um senso de responsabilidade. Lembra quando eu já coloquei um conteúdo aqui sobre as 5 ordens do amor entre pais e filhos? Então, os pais dão e os filhos recebem. Não tem como a gente inverter essa situação. Por quê? Porque a gente causa um desequilíbrio. Os pais vão dar tudo o que são e os filhos vão receber tudo aquilo de bom grado, de bom, né, gratidão. Meu pai deu tudo que ele pôde me dar. E a gente não pode cobrar isso da criança, do pai, não pode ter cobrança. Ele deu tudo que pôde. Então, como que funciona, Ju? Se a parentificação funciona assim. Você começa a criar um senso de responsabilidade com os seus pais. Então você começa a ser pai dos seus pais e você pula uma geração. Você vai ser a voz dele e não filhos. E isso a gente não pode. Por quê? Porque você não tem essa responsabilidade com seus pais. Os filhos não se metem no assunto dos pais, não dizem o que os pais têm que fazer. É os pais, é o contrário. Então, um dos emaranhados, quando a gente faz essa tipo, pulando a hierarquia, a geração, a gente faz com que pode criar parentificação. Então, você vai começar a criar um senso de responsabilidade com seus pais que você não precisa, né? Você é filho dele, você só tem que receber e dar para os seus filhos, se você tiver. Outro é a substituição, que pode acontecer quando nós, filhos, começamos a se identificar com os sentimentos dos pais. Então, meu pai sofre de depressão, sofre aquilo outro. Eu preciso sentir o que ele sente para me sentir como se fosse acolhido, no sentido de acolher ele, sabe? Você criar uma dinâmica desse sofrimento, mas no sentido de para acolher a dor dele, sentir o que ele sente, porque você não se sente feliz, você tá super feliz, mas se sente mal, se sente feliz e ele triste. Então você também tá criando um emaranhado de substituição que você tá sentindo uma coisa que você não precisa. Isso pertence ao seu pai e é da geração dele, né? Às vezes pode ser um problema que ele tem com os pais dele que não cabe a nós. Então, a lei da hierarquia é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos cumprir o nosso papel de filho, né? Para quem, né? De filho, porque a gente tem nossos pais,
e de pais, né? Para quem tem filhos, né? Para quem não tem filhos, cumpre o seu papel de filho. Então a gente não pode pular gerações porque a gente pode desencadear emaranhados e, consequentemente, um desequilíbrio familiar. Então, precisamos estar bem centrados no nosso papel, que, né, aí depende do que você. Então, se você vê que você cuida muito do seu pai, você diz muito o que ele tem que fazer, com certeza você deve estar pulando uma geração e isso não é legal para sua família e principalmente para os seus relacionamentos, né? Isso afeta muito os nossos relacionamentos amorosos e principalmente com os nossos filhos também, tá bom? E vice-versa, né? A gente tem que lembrar que os nossos filhos a gente vai dar tudo e eles não podem se meter, né, na nossa vida. Não porque não podem, é porque é uma lei, né? A gente tem que respeitar a lei. Beijo, gente, até!